Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador do nosso canal aqui, no Fábio Pirajá e também na Memória Capixaba. São dois canais que nós temos aqui no YouTube. É o meu canal pessoal, que é o canal Fábio Pirajá, e no YouTube também o Memória Capixaba, né? A gente está sempre analisando aqui esses fatos, assuntos importantes da economia, da política, da geopolítica internacional, de todos essas discussões que a gente está vendo nos últimos dias depois que o Trump assumiu, com o Vance como vice e com o Elon Musk como ministro, um dos principais ministros, né? Secretário, e todo esse imbróglio que está acontecendo nos últimos dias. Aí a gente vai tratar agora dessa comédia aí, que o Lula falou que vai retaliar. Lula, vou retaliar o Trump. Tá bom, hein, Lula? Vai lá, faz aí, retalia mesmo. Vamos lá, vamos ver. Retalia. O Trump veio com aquela história de colocar 20% de tarifas em produtos da China, 25% no Canadá, 25% no México. Depois retirou essa tarifa, falou que não vai colocar mais. E isso é que está deixando a gente sem saber o que pensar, porque tem hora que ele fala que vai tarifar, tem hora que fala que não vai tarifar, e a coisa está um pouco complicada. E ele fez a mesma coisa com o Zelensky com relação à Rússia e a Ucrânia. Tipo, fala que vai ajudar, depois fala que não, aí briga com o Zelensky, a mesma coisa com esses países, mas não mal comparando com a guerra, claro que é diferente, muito diferente. Um país que está em guerra, está sendo invadido, como a Ucrânia está sendo invadida pelo Putin, pela Rússia, mas essa guerra comercial, que também é importante, muito importante para a política do mundo, né? Essa guerra comercial começou com a China e o presidente Lula, com os Tachad, cadê Tachad? Tá aqui Tachad falou que não, calma, vamos negociar. O ministro falou que a orientação dele, Lula, quando ele vai pro discurso, Lula e Jange, quando vai pro discurso, ele, vou acontecer, que eu não tenho medo de ninguém gritando, caramba, blá, 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 blá. Mas ele chega lá e fala, o ministro afirma que a orientação de Lula é negociar com a Casa Branca, tá vendo? Então, na hora de falar, né, na hora da blasfêmia, o cara fala qualquer coisa quando está em cima de um palanque cheio de pelego, de sindicalista, ele fala o que ele quer. Agora, na hora que vai fritar o ovo, aí já muda tudo, né? Aí o Haddad falou que não, vamos negociar, tá aqui a Carta Capital, que é esquerdista pra caramba, né? Haddad prega a negociação com Trump e diz que a orientação de Lula é não retaliar tarifas sobre aço e alumínio. E o Lula fala que, quando está discursando, fala que não, que vai fazer, que vai acontecer, eu vou botar o pau na mesa. Mas tá aí o Tachad, né? Então ele falou que estava avaliando, falou ontem que estava avaliando a resposta de tarifas em 25%, especialmente no aço e no alumínio brasileiro, né? Embora discussões internas de medidas de retaliação por meio de uma solução através da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né, ligada à ONU, né? E a orientação do governo é priorizar o diálogo e a negociação. Então agora tirou o pé, né, num palanque ontem ou anteontem, que ele estava com o Jange, Lula falou que ia, né, não tem medo, que eu também vou retaliar. Vai retaliar porra nenhuma, né? Além disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que era o cara que estava negociando, né, o picolé de chuchu, sugeriu que a adoção de cotas pode ser uma alternativa viável às tarifas, destacando que o Brasil não contribui para o déficit comercial americano. Portanto, embora a retaliação seja uma possibilidade em consideração, a estratégia atual do governo brasileiro é buscar uma solução negociada para o impasse comercial. Gente, o mundo está num imbróglio agora, né? Recessão na Europa, recessão na China, por conta da queda da Evergrande, e todos aqueles carros elétricos, inclusive o BYD, que também encontra dificuldades. Agora, recessão à vista nos Estados Unidos, por conta dessa briga comercial e também por conta do que o Trump está falando no X e também o Elon Musk. A Tesla caiu, a Bolsa de Valores caiu, o Bitcoin caiu e avizinha-se uma recessão norte-americana. Isso vai afetar o mundo inteiro, né? O IPCA brasileiro já teve a maior alta desde 2003, né?
1,31%, o índice de preço ao consumidor amplo, né? E, gente, e como é que ficou o Canadá, a China, o Canadá e o México? É porque o Trump falou que ia taxar todo mundo, né? Ia dar uma de taxar, de Trump. Na China, a China realmente foi tarifada. Nos Estados Unidos impuseram tarifas muito pesadas sobre o aço e sobre o alumínio, né? Em resposta, a China retaliou também com tarifas sobre os produtos americanos. Gerou, então, essa guerra comercial, que já tinha uma trégua, né? Desde 2020 que eles estavam negociando uma trégua comercial, mas agora volta, né, novamente essa guerra comercial. Com o Canadá, havia então tarifas de 25% no aço e caíram para 10% para o alumínio. A retaliação, então, contra o Canadá, o que o Canadá fez? O Canadá foi lá e retaliou e tirou os uísques, né? A gente estava vendo o pessoal nas gôndolas de supermercados canadenses tirando os Jack Daniels, que na verdade não é uísque, né? É um bourbon, tirando garrafas do Jack Daniels, devolvendo para a fábrica. Gente, estranho, né? Coitado do Canadá. O Canadá depende mesmo dos Estados Unidos, né? Assim como o México também, né, gente? As tarifas equivalentes a 16,6 bilhões de dólares canadenses sobre produtos americanos como aço, alumínio, uísque e outros bens de consumo, né? As negociações, depois de negociar, né, as tarifas com os Estados Unidos, o Canadá, então, foram suspensas em 2019, fizeram uma negociação em 2019, né? E em troca o Canadá retirou algumas medidas de retaliação também, desde 2019 com o Joe Biden, que era presidente americano, né? E no México? O México passou também pela mesma situação que o Canadá, foi atingido por tarifas de aço e alumínio. Você vê como é que aço e alumínio são importantíssimos, né, gente? Tanto para a construção civil quanto para a indústria automobilística, né? E outras indústrias importantes que utilizam aço e alumínio, né? E também retaliou com tarifas de diversos produtos americanos, como exemplo, o México retaliou com tarifas sobre carne suína, sobre uísque e frutas. Que o México também importa frutas americanas, né? As tarifas com o México estavam suspensas também desde 2019, seguindo a mesma linha de negociação com o Canadá. Bom, em resumo, gente, a China entrou então em guerra comercial, tarifa para lá, tarifa para cá, estão brigando, especialmente por conta da indústria automobilística americana, que entrou em declínio pelo menos nesses últimos 30 anos. A indústria americana de automóveis vem em declínio mesmo, né, com aquela enxurrada de carros chineses, que especialmente os elétricos, né? E a gente pode citar aí a BYD, que aqui em Vitória, por exemplo, a gente tem tudo quanto é lugar, você vê um BYD. Aí os especialistas estão dizendo, você vai ver depois, na hora que as baterias começarem a falhar, como é que você vai cuidar desses veículos chineses que podem sair do mercado a qualquer momento. A gente não sabe, né? A China é uma caixinha de surpresas, né? É uma caixa de Pandora fechada. Na hora que abrir, você não coloca de novo o gênio para dentro da lâmpada. A gente não sabe. O Xi Jinping está lá como ditador absoluto há 10 anos, né? Tá estilo Mao Tse Tung. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Com o México e Canadá, retaliaram também, mas depois fizeram acordos para remover essas tarifas, né, de retaliação, que era uma briga comercial mesmo, o que eu acho que é bem natural entre potências, entre países que estão negociando. O Brasil negocia café, negocia os produtos do agronegócio brasileiro, né, cana, o álcool, etc., negociando aço, alumínio também. E o Brasil precisa, claro, entrar nessas discussões que são quedas de braço econômicas que fazem parte do comércio do mundo, da economia mundial, né? De qualquer jeito, a gente vai analisando aí também a questão política, que é muito importante no Brasil, desse falastrão, né? Falastrão, fala pra caramba, e lá também tá falando muito, hein? Lá também tá gogó, tá falando pra caramba tira e bota, e a gente não sabe o que vai acontecer. Sei que as bolsas caíram, o Bitcoin caiu para 82 mil, as bolsas despencaram, a Tesla perdeu mais de $1 bilhão nessa última semana, e a gente vai avaliando aqui o que vai acontecer nessa política e economia internacional, que terá repercussões importantes aqui na economia brasileira. A gente sabe, o Brasil é um país frágil, tão frágil quanto a Rússia, tão frágil quanto a Índia, quanto o Canadá, quanto o México, quanto a Argentina. Se bem que a Argentina está com o Milei, um libertário, um liberal, minimamente um liberal clássico, né?
e está fazendo o trabalho de casa, privatizando, cortando gasto e eliminando agências e autarquias governamentais, privatizando. É o que tem que ser. Ô Lully, é o que você tem que fazer, querido. Pô, sempre erro aqui. Privatizar, para de contratar gente, diminui o ministério, corta na carne, para de gastar com porcaria, com Janje, viajando de avião para cima e para baixo e vai comprar um avião novo. Para com essa porra, vamos parar de gastar dinheiro e vamos guardar, gente. Porque vem uma crise internacional enorme aí. Recessão nos Estados Unidos, a gente vai sofrer aqui no Brasil também. Curte aí, gente, compartilha, comenta e vamos discutir essa geopolítica, essa economia internacional. Valeu!